Bom dia, meus lindos e minhas lindas. Hoje, na nossa aula de Sociologia, nós vamos falar sobre o trabalho. E afinal de contas, da onde vem essa palavra trabalho? Da onde vem essa obrigação de todos termos que, de uma forma ou de outra, trabalhar, né? Seria bom continuar como crianças, os pais pagando as contas, né? Não precisar se preocupar com absolutamente nada, mas com certeza quando você ficar adulto, você vai sentir o peso dessa palavra, o peso dessa obrigação. Trabalhar é algo que, segundo a Bíblia, eu estou com ela na mão aqui, tá? Não foi o plano inicial de Deus. Quando ele fez o homem, segundo a tradição bíblica, ele fez e colocou o homem num jardim onde ele cuidaria das coisas sem pressa, sem pressão. Ele teria que cuidar e ali no jardim ele iria comer o que o jardim produzisse, frutas, vegetais. Não foi programado para comer carne, né? Mas aconteceu algo que atrapalhou esse plano. A Bíblia diz que Deus havia dito ao homem que ele não devia tocar, não devia comer de determinada árvore. E ele, desobedientemente, foi lá e tocou. Ele e a mulher que ele tinha, chamava-se Eva. Diante dessa desobediência, Deus disse: o dia em que tocardes dessa árvore, vocês morrerão e vocês terão que trabalhar e suar para obter o alimento. Portanto, não mexam. Bom, parece que quando uma coisa é proibida, aí que as pessoas querem fazer, né? Pois eles foram lá, tocaram na árvore proibida e Deus já tinha avisado o que aconteceria, deu a sentença, uma sentença de morte, mas antes uma sentença de trabalho, e um trabalho complicado, trabalho então em que ele não poderia mais ficar simplesmente colhendo, mas teria que cultivar o solo. Não seria mais um paraíso, um jardim do Éden, mas sim um campo cheio de espinhos. Eu vou ler o texto para vocês aqui, tá? E depois nós vamos entrar na aula 13 e 14 da nossa apostila. E a Adão Deus disse: porque escutaste a voz da tua esposa e comeste a árvore que eu havia dito para que não tocasses nela e nem sequer dela comer, maldito será o solo por tua causa. Em dor e em suor comerás os frutos do teu trabalho, e todos os produtos da terra te darão cansaço e suor. Eu farei brotar para ti espinhos e abrolhos. Abrolhos são cactos. E a vegetação do campo será teu alimento. Terás que trabalhar para comer. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, ao pó, porque tu és pó e ao pó voltarás. Bom, essa sentença condenou o homem a trabalhar para obter seu próprio alimento. Bem, essa é a tradição bíblica. A palavra trabalho, ela tem uma origem no latim. A palavra trabalho, ela vem da palavra tripalium. Tripalium, em latim, era uma condenação que os escravos que se negavam a trabalhar, a fazer o seu serviço, recebiam. Eram 3 paus, por isso tripalium, 3 paus, tripalium, onde eles ficavam amarrados, a cabeça para trás, os braços para cima e as pernas muito bem atadas, e enquanto eles não resolvessem obedecer, ficariam ali, algumas vezes até morrer. Obviamente, depois de um certo tempo amarrado ali, ele já, não, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Então, quando alguém não queria trabalhar, os romanos condenavam a pessoa ao tripalium, labor or tripalium. Você tem que escolher entre trabalhar ou ir para o tripalium. Labor é trabalho. Tripalium são 3 paus.
Mas daí veio a palavra trabalhum, tripalium. A origem é essa, é uma condenação, onde a pessoa ficaria condenada a ser, a ser exposta a esse sofrimento, a ser torturada, essa palavra que eu queria lembrar, a ser torturada. Portanto, o tripalium era uma tortura, era algo condenatório. Então, tanto na tradição bíblica quanto na tradição romana, o trabalhum, o tripalium, é algo que causa sofrimento, dor, suor. Outro aspecto, os romanos, eles eram escravagistas, os gregos também. Então um romano e um grego não trabalhava, quem trabalhava eram os escravos. E se não quisesse trabalhar, ia para o tripalium. Portanto, a palavra trabalho, ela pode ser empregada em vários contextos. Por exemplo, uma atividade profissional, qual é o seu trabalho? Ah, eu sou dentista. Qual é a sua atividade profissional? Ah, eu sou engenheiro. Cada um tem seu trabalho. Trabalho também pode ser aplicado às dores de parto, quando a mulher começa a sentir as dores, olha, ela entrou em trabalho de parto. Trabalho também é aquela tarefa que você tem para fazer na escola. Ah, eu tenho um trabalho para fazer, né? Trabalho também você, quando tem alguma coisa difícil, né? Por exemplo, esse vendaval que deu aí, deu maior trabalho e vai dar muito trabalho ainda para limpar, para recolher toda a sujeira. Trabalho, portanto, pode assumir a ideia de esforço, a ideia de tarefa, a ideia de sofrimento, né? Você vai ter muito trabalho para se livrar desse problema. Trabalho, portanto, não é algo muito agradável. De fato, a origem tripalium, né, é algo que aponta para isso, é algo que causa sofrimento, né? Bom, mas ao longo da história, nós vamos ver que não eram apenas os romanos que exploravam os trabalhadores, não eram apenas os gregos. Durante a Revolução Industrial, antes dela também, depois e até hoje, os patrões eles costumam exigir o máximo possível dos seus empregados, muitas vezes causando sofrimento. Vocês já devem ter estudado que durante a Revolução Industrial, crianças trabalham, crianças mesmo de 5 ou 6 anos, tá? Não eram adolescentes, não. Trabalhavam como limpadores de chaminé, limpando banheiros, trabalhavam como lançadores de fiação de tear, algo extremamente perigoso, especialmente meninas que são mais delicadas, trabalhavam nisso, tá? É um fuso com linha, como se fosse um carretel, e quando quebrava a linha do tear, tem que jogar ali. Para o tear não parar, tem que ser rápido, joga. Só que o tear fica subindo e descendo, clac, clac, clac. Então tinha muita gente que ficava sem o bracinho, tá? E normalmente eram crianças. Por quê? Porque trabalhavam num serviço de alto risco. Também essa ideia de trabalho, ela é algo assim que não leva em consideração o estado da pessoa. Por exemplo, mulheres trabalhavam até o último dia de gravidez, até quando entravam em trabalho de parto, né? O trabalho, portanto, é algo que não é muito agradável, né? Você já sabe então qual é a origem. Agora, e sociologicamente, como é que nós aplicamos essa palavra trabalho? Antes de tudo, trabalho, ele é um processo entre o homem e a natureza. Por exemplo, o homem trabalha o solo, tira o mato, as plantas nocivas, daninhas, os espinhos, depois ele afofa a terra, depois ele mistura aquela terra, muitas vezes tem que trazer o adubo, algumas vezes tem que trazer a água para irrigar, depois coloca a semente, depois para o mato não tomar conta, ele fica ali lutando com a natureza. Portanto, a definição de Karl Marx é essa: o trabalho é uma relação, um processo entre o homem e a natureza. É um processo em que o homem entra com sua ação de maneira regular para que ele consiga controlar o metabolismo dele, o trabalho dele com a natureza. É uma relação, é um processo, né, que envolve a transpiração, esforço muscular. É claro que hoje em dia existe trabalho intelectual, existe trabalho só de digitar, mas o trabalho contempla um esforço.
E para Karl Marx é um esforço do homem contra a natureza, ou lutando para domesticar a natureza. Para Karl Marx, o trabalho ele é uma atividade racional, é um processo contínuo que transforma o meio natural. Por que é um trabalho racional? Porque animais, por exemplo, não conseguem racionalizar como fazer o trabalho de lavrar a terra. Não tem nenhum animal que seja agricultor. Tem animais que trabalham para fazer ninhos, tem animais como as abelhas que trabalham para fazer suas colmeias, mas não é um trabalho racional como o humano. É um trabalho instintivo, é um trabalho coordenado por coisas que estão relacionadas pura e simplesmente ao metabolismo dos animais e não à sua razão. Formiga faz o formigueiro de maneira mecânica. Ela obedece aos feromônios que a rainha solta, seja formiga, seja abelha, e ela faz aquilo de uma maneira em que ela opera, por isso são chamadas operárias, elas vão operacionalizar, operar o transporte, tira o grãozinho de areia, leva para fora. Ou então, se for abelha, vai buscar o pólen e traz para cá, vai buscar o néctar e traz para cá. É mecânico, vai e vem, vai e vem. As que estão construindo a colmeia estão ali, trazem o pólen, trazem a cera, ali elas vão produzir algo com o seu trabalho, porém, diferente do ser humano, não é um trabalho racional, é um trabalho intuitivo, é um trabalho do instinto dos animais. Eles vão fazendo aquilo diferente do ser humano, que tem atividades planejadas. Muitas vezes, quem trabalha não tem o plano. Por exemplo, os escravos não sabiam por que estavam fazendo o trabalho de quebrar pedras, mas alguém sabia que aquelas pedras iriam servir para fazer uma pirâmide. Então, existe um planejamento por trás do trabalho, ainda que o trabalhador nem sempre tenha noção do que ele está fazendo. Numa fábrica, o trabalhador que só aperta parafuso talvez nem saiba com exatidão o mecanismo que ele está montando. Ele é simplesmente um apertador de parafuso. E ele consegue racionalizar que para a direita fecha, para a esquerda abre, e assim sucessivamente. Mas não tem noção da plenitude. Ele sabe uma parte do seu trabalho. Mas alguém sabe a totalidade, portanto, o trabalho é uma atividade racional, é uma atividade planejada. Ninguém gosta de trabalhar à toa, todo mundo pensa. Então, Karl Marx diz que o trabalho humano, mais que tudo, é um ato de criação. É um ato de racionalidade, é um ato de planejamento. Tá? Para entender o trabalho, nós temos que entender um pouquinho da história do trabalho. Deixando de lado a origem bíblica de que o homem teve que começar a trabalhar porque foi desobediente, senão ele viveria num paraíso até hoje e não morreria, que era a promessa de Deus, né? Se você não mexer naquela planta que eu te falei, você vai viver para sempre e não vai precisar trabalhar. Ele perdeu as duas coisas, a vida eterna e a liberdade de viver num paraíso do Éden, um jardim maravilhoso, onde não precisaria derramar seu suor, nem planejar o seu trabalho, porque toda a mecânica da natureza está a favor dele, diferente do que acontece hoje. O agricultor tem que trabalhar, planejar como vai fazer, semear, colher, enfim, toda uma estrutura de labor, de trabalho. Mas não deixa de ser um sofrimento, é um tripalho. Você está condenado a trabalhar, nós estamos condenados a trabalhar. O trabalho humano ele tem um histórico. Tá? Quando os arqueólogos vão pesquisar antigos sítios arqueológicos, quanto mais profunda for a escavação, maior será o número de achados de objetos com características próprias de uma época. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês essas pontas de lança. São pontas de lança encontradas ou em cavernas ou em profundidades maiores, onde essas pontas indicam que houve um trabalho para fazer essas setas, essas lanças, essas flechas, esses machados de pedra. E para que eles faziam pontas de pedra? Para que eles faziam machados de pedra? Para que eles faziam flechas com pontas de pedra? Para executar seu trabalho. Portanto,
faziam um trabalho, que era fazer a flecha, para executar outro trabalho, que era caçar, derrubar uma árvore, se defender contra algum animal. Portanto, o trabalho, ele normalmente é feito para gerar outro trabalho, para gerar um resultado. Se ele tem uma flecha, ele caça e traz comida para casa. Portanto, o trabalho dele era, além de fazer a flecha, caçar. E o da mulher? Ficar na caverna, fazendo com as peles a roupa para proteger os filhos, a comida, enfim. Havia uma divisão sexual do trabalho. Karl Marx fala sobre isso. A primeira divisão de trabalho é a divisão sexual. O homem das cavernas saía para caçar e a mulher ficava cuidando do fogo, a mulher ficava cuidando da alimentação dos filhos, amamentando. Era uma divisão sexual do trabalho. Esse é um conceito que está na página de número 5 e que Karl Marx faz questão de trazer à tona, até por uma questão de justiça, né? Afinal de contas, o homem trabalha de sol a sol, mas o trabalho da mulher não acaba. O trabalho da mulher, acordar de madrugada, cuidar das crianças. Hoje em dia tem fralda descartável, mas nem sempre foi assim, né? Todo esse trabalho envolve uma divisão sexual do trabalho. E essa divisão gerava um resultado. Se uma tribo tinha peles melhores, peles de animais, eles podiam trocar essas peles por outros objetos. Portanto, peles, carne, lanças, flechas, vasilhas feitas de barro, são provas de que lá no passado remoto o homem já trabalhava. Então, essa ideia, essas noções de trabalho estão intimamente ligadas à noção de propriedade. Por quê? O homem das cavernas estava lá dentro da sua caverna e chegavam invasores. Ele ia ter que se defender, usar suas lanças, machados. Por quê? Ele queria defender a sua propriedade. Quer dizer então que trabalho e propriedade têm raízes históricas muito antigas? Sim. Eles decoravam as suas cavernas, como em Altamira, na Espanha, na França, em vários lugares, né? Aqui no Brasil nós temos, na Serra da Capivara, cavernas com desenhos nas rochas, mostrando o trabalho de caça, mostrando como é que eles cercavam os animais, enfim, são cenas de trabalho. E cenas de trabalho que demarcam a propriedade. Esta caverna pertence a quem fez aquele desenho. Eles viveram ali séculos, né? Ia uma geração, vinha outra geração, mas os utensílios muitas vezes ficaram ali. Vasos, restos de fogueira. Na Tanzânia, na África, foram encontrados inclusive locais de sepultamento. Os cemitérios eram ali. Portanto, o trabalho de escavar, de guardar, e normalmente eles enterravam, sepultavam seus mortos com os objetos, as lanças, os machados, era uma forma de honrar seus mortos. Portanto, o trabalho acompanha o homem do seu nascimento até sua morte, e isso é algo que a história, ou melhor, a pré-história, porque não está escrito, ficou gravado nas paredes, ficou gravado nos objetos, a pré-história deixou para a nossa instrução. Veja aí, você vê um machado, essa já é de pedra polida, enquanto o que eu acabei de mostrar é mais antigo, é de pedra lascada. São fases da história, são fases da humanidade, onde os objetos tinham maior ou menor trabalho envolvido neles. Esse machado aqui é um machado de pedra polida, portanto executava um trabalho muito melhor, era muito mais seguro, tinha um sulco aqui onde amarrar e prender no cabo. Aqui você já vê uma arte em cerâmica, né? Essa é uma cerâmica marajoara, em que os indígenas brasileiros também faziam, e bonitinho, dá uma olhada lá. Essas obras, verdadeiras obras de arte, né? Que demonstram a atuação do homem no meio ambiente.
Portanto, pegar uma pedra e transformá-la num machado, pegar uma pedra de sílex, transformá-la numa faca, transformá-la numa lança ou numa ponta de flecha, dava trabalho, e isso fez com que os arqueólogos pudessem concluir que lá no passado o homem executava trabalhos com maior ou menor dificuldade, sempre exercendo uma tarefa para modificar. E uma tarefa planejada, o homem sabia, eu mim querer fazer machado, mim querer fazer lança, mulher ficar em casa fazendo panela de barro. Havia uma divisão do trabalho. Portanto, se havia trabalho, havia planejamento. Esse é o primeiro contexto do que nós vamos falar. Depois nós vamos entender o que é produção, o que é produtividade e como é que esse conjunto compõe a praxis que Karl Marx determina como sendo o conjunto de operações que faz com que o homem produza. Depois vamos estudar o Taylorismo, o Fordismo, mas fica mais para frente. Por enquanto, estamos falando do trabalho nas suas origens. Não esqueça, porque esta aula vai continuar. Beijo e tchau.